Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Estamos aí com o Luiz e ele vai falar um assunto bastante interessante para a gente, que é a questão de simulação de Moldflow. Vai contar um pouquinho da história dele, como é que ele entrou nessa questão de Moldflow e por que que é importante o Moldflow nos processos de fabricação, assim como outros simuladores. Então, bem-vindo ao canal e vamos Beleza. lá. Conta um pouquinho da sua história, Luiz. Bom, eu comecei aí com Moldflow, né, com injeção de plásticos, aí já tem um pouco mais de 9 anos, né, lá na antiga Smartech ainda, a empresa, né, comecei trabalhando, preparando um modelo de simulação para o pessoal, né, graças a Deus encontrei dois mentores muito bons na área de injeção de plástico, né, deixar um abraço aí pro Fábio Caires, pro Renan Melhado Maza, né, são pessoas com grande conhecimento na área sobre simulação, sobre injeção de plástico em si. Então fui agraciado, né, com essa possibilidade de ser mentorado por esses dois caras incríveis, assim. E nesses 8 anos aí, tenho trabalhado em consultorias, né, em projetos com simulação, desenvolvendo produto, molde, otimizando o processo, alguns troubleshootings de problemas muito cabeludos, né? A gente só vê injeção de plástico aos alguns, né? Então tenho trabalhado bastante. Hoje trabalho com o pessoal da Fluxo, aí de São Paulo, né? Desenvolve um trabalho bem legal com a parte de simulação de injeção também. E tenho feito aí agora do treinamento, então ajudo as pessoas a conhecerem mais sobre o Multiflow também, né, dominarem a ferramenta. Temos usuários muito bons aqui no Brasil, né, não deve nada para ninguém aí fora. Temos usuários muito bons, né, então tento ajudar aí, ministrando alguns treinamentos para o pessoal aprender a utilizar a ferramenta, né, do básico ao avançado, Multiflow Advisor, Multiflow Insight, falo um pouco sobre defeito em peça plástica, como a gente pode resolver também, né? Tudo linkado à simulação, que é a minha principal área de atuação. Ah, legal. E quais são os módulos, basicamente, que o pessoal procura em Moldflow? Mais para resolução de problemas, alguns trabalhos especiais, tipo material com fibra, injeção a gás. O que que é a demanda de mercado hoje no Brasil? Hoje a demanda é o serviço mais básico, vamos falar assim, né? São produtos geralmente complexos, né? Exigem dimensional ou estética, né? Sempre nesses dois pontos. Mas esse é um ponto que é bem interessante, que há 8 anos, quando eu comecei, o cenário era um pouquinho diferente, né? Você via muitas empresas, ferramentarias principalmente, né, no geral, tinham muito pé atrás contra a simulação, né? Pouco se utilizava, ou pouco se falava, ou não tinha um grau de confiança, ou tiveram experiências ruins com simulação também, né? E hoje em dia passou não a fazer parte do seu obrigatoriedade vindo da automotiva, de uma empresa obrigando a fazer simulação, mas as próprias ferramentarias em si, principalmente, já usam simulação para melhorar o seu processo, melhorar o seu molde, né? Então, mesmo a gente falou de produto estético, dimensional, mas usam a simulação para validar basicamente a maioria dos moldes, né? Somente aqueles moldes que são de dia a dia, os caras já estão muito acostumados a fazer aquele tipo de produto, acabam não fazendo, e é natural, né? Tem uma expertise muito grande, mas hoje em dia se usa muito a simulação em qualquer tipo de produto, seja automotivo, né? Principalmente automotivo ainda, né? Mas linha branca, linha marrom, todo mundo usa bastante simulação para se precaver, né? Todo mundo já cansou de perceber, já percebeu aí que manutenção de molde é muito caro depois de produzido. Com certeza. E a gente queria pedir um favor para você, Claro, numa próxima visita, talvez mostrar algum case, algum estudo que você possa mostrar. A gente sabe que muitos estudos aí eles têm certa confidencialidade, até para o sim, pessoal entender um pouquinho o uso da ferramenta. E a gente claro, sabe que basicamente o Moldflow ele está melhorando essa questão de ser aceito pela indústria, até porque no passado se usava talvez algumas informações erradas, né?
E assim, o software, se ele receber uma entrada errada, ele vai processar errado e a saída vai ser errada, né? Como Sim, é que está sendo exatamente. isso hoje no mercado? O pessoal está mais esperto aí, né? Usar o modelo certo, usar o material certo e fazer a É, simulação de forma correta. tem um fator que é muito interessante quando as empresas começam a usar bastante, com mais frequência, a simulação. O software de simulação, em geral, ele age como um agente integrador da empresa, né? Porque se a gente fala de simulação de injeção de plástico, a gente precisa de simulação desde o nascimento do produto até a fábrica, né? Olhando principalmente para a janela de processo. Esse é o principal objetivo da simulação, né? Se você conseguir obter um produto bom com repetibilidade, né? E acaba que desde o nascimento do produto, começa a simular, você já traz processo, já traz projeto de molde, todo mundo já começa a trabalhar em cima da simulação, né? Então, a entrada de informação vem de produto, que eu não posso mexer, requisito estrutural, requisito estético, o pessoal de processo fala o que é possível, o que não é possível, o pessoal de ferramenta fala, ó, aqui não dá para pôr um ponto, aqui precisa passar refrigeração, uma gaveta, né? Então, ele age muito como agente integrador, coisa que era muito complicado, né? Tinha muito problema. Ah, engenharia de produto não conversa com a engenharia de ferramenta, né? Engenharia de processo é como se cada um tivesse uma camisa de um país diferente, né? E hoje Na- e vejo o software de simulação age bem nessa parte de integração. É bem legal. Legal, né? Cada um fazendo sua parte, com certeza o todo fica bem agradecido no Ah, final, né? quando roda bem essa parte, entre todos, você tem resultados muito melhores. Muito melhores. Falando em resultado, quais são os resultados assim mais significativos que você já teve aí na questão de simulação que até você se surpreendeu? Vamos lá, vamos pensar dessa forma aí, para o pessoal se encorajar a fazer mais simulações e usar, né, dessa ferramenta que traz muito benefício para todos, né? Uhum. Olha, tem um trabalho que marcou bastante, que a gente fez, inclusive fez junto com o Fábio Caires na época, né? Que foi a simulação de um step pad de uma caminhonete, tá? Então era um molde existente, com muito problema de empenamento, né? A gente foi checar o molde, refrigeração entupida, por exemplo, né? Então a gente reproduziu esse problema de empenamento bem grave, né? Era bem visível no veículo montado, a deformação. Né? O empenamento é o carro-chefe de simulação, né? É o principal defeito. E, e a gente validou na simulação o defeito, empenamento a tendência é igual, o valor muito parecido, né, entre real e simulado. Depois de validado, a gente pegou esse modelo de simulação e foi otimizar. Então foi mudar, tinha possibilidade de mudança de ponto de injeção, mudança mexendo com refrigeração, questões de temperatura, processo, né? Processo tem grande impacto no empenamento da peça aí, principalmente recalque, que é o pessoal de processo às vezes não gosta muito de trabalhar, né? Então a gente começou a trabalhar bem, fez essa otimização do processo num todo, né? E aí, quando foi aplicado no produto real, no molde, quando a molde foi para a máquina, daquele frio na barriga, né? Esperando a resposta. E a resposta foi muito positiva, né? Virou um case, né? O pessoal fez publicação sobre isso, né? Publicação interna, no caso da empresa lá, eles fizeram uma publicação com um case de sucesso, usando simulação para resolver um problema, tanto que hoje eles usam simulação 100% das peças quase, né? Às vezes a gente fala, não, essa peça nem precisava de simulação, tão simples que é, mas o pessoal faz ainda. Então, para a gente desmistificar realmente a ferramenta, tá aí a prova, né? Quando Essa, bem essa experiência é legal. realizada, o resultado é muito próximo do real, né? E a gente E, sabe que lá fora tem algumas empresas que colocam o simulador, né, os dados do simulador direto na máquina. sim, Aqui sim. ainda vamos caminhar para isso, né? Mas dá para fazer da mesma forma, mesmo que seja manual, dá para fazer, né? Dá, não. Isso é um dos pontos bem importantes, né, da simulação, para que ela seja funcional. Então, eu te mostro o resultado lá, modelei todo o molde, fiz as simulações de refrigeração, né, empenamento, flow e tal.
Então, para que a simulação seja realmente mostre algo positivo, aquele processo tem que ser mais parecido com o real. Né? Então a simulação entrega um feedback de, ó, começa o processo dessa forma. Né? Tipo, a abertura do valvulado inicia daqui da esquerda para a direita, né? Começa pelo ponto 1, vai abrindo aos poucos, esse tipo de coisa. Usa temperatura X, água, temperatura tal, né? Velocidade de injeção, usar essa. Mas, assim, importante, a simulação é ponto de partida sempre. Mesmo nas máquinas, seja as máquinas aí que utilizam simulação quase que paralelo, simultâneo, né? Na feira, semana passada, feira do plástico, a gente viu alguns exemplos bem legais. A simulação é um ponto de partida, né? Toda empresa tem as suas especificidades ali, então é necessário adaptar o que o Modiflow entrega, né? O Modiflow, a simulação entrega, adaptar o seu processo. Sempre vai ter algum ajuste no tempo, na pressão, né? Tipo, como na máquina, né? Você pega um molde na máquina 1, põe na máquina 2, vai ter ajuste de processo. É a mesma ideia. Só que usando o Modiflow como input, eu falo muito Modiflow, né? Mas usando o Modiflow como input, os resultados da simulação como input, você reduz muito o tempo de tryout, por exemplo, né? Então você não vai ficar 8 horas, 10 horas fazendo tryout de molde, né? Como já me contaram experiências desse tipo. Você vai ficar lá 4 horas, você já fez o tryout, já tirou as peças que precisava tirar, já está liberando a máquina para produção de novo, né? Então é um custo considerável que muita gente nem calcula, né? A Verdade, despesa, né? verdade. A economia que se tem com relação à simulação acaba se pagando, né, durante a vida do nascimento do processo, né? Porque você tem um ramp-up assim, de aprendizado muito alto de cara, né? Sim, Não com tentativa e erro, né? Mexendo com questão de transporte de ferramental, vai para lá, volta para cá, né? Então, o fazer certo da primeira vez, acho que é uma das missões principais aí do Moldflow e de quem está por trás desse simulador, né? Porque sim, de nada vale um software se ele não for, né, bem trabalhado, né, com todas as partes, né? Não só quem está colocando os dados, mas também quem está fornecendo informações do molde, quem está fornecendo informações de limitação de processo que a fábrica possa ter, né? Até o pessoal de matéria-prima, que às vezes também não tem todas as informações ali colocadas. sim. Então, acho que vale a pena também comentar a respeito disso, né, Luiz? Sim, sim, exatamente. Aí até eu tenho um case, né? Você comentou do case da outra peça que eu comentei, tem um case também que é bem legal, que é sobre tryout, na verdade. Né? Então, a empresa em questão era acostumada, era padrão de 6 a 8 tryouts para aprovar um molde. Poxa vida. Era acostumado a fazer isso, né? Nas suas peças. São peças bem complexas em geral para esse trabalho. E aí a gente começou a fazer várias simulações, e começou a fazer várias simulações dos moldes, né? Deles. E aí eles começaram a provar um molde para textura com 2, 3 tryouts e já estavam aprovando o molde para textura. Então ficavam apenas correções pontuais, mais saidinha de gás, coisinhas mais simples, né? Que Eles legal. corrigiam ali em 2 tryouts e já estava liberando para textura, né? Então essa empresa também passou a aplicar 100% dos moldes aí de simulação, né? Então isso foi um case bem legal, uma redução financeira muito grande para eles, né? Saí de 8 tryouts, eu fiquei até assustado na primeira vez que eu ouvi, né, com eles. E tryouts longos, não eram tryouts curtos, né? Não, Então, legal. é um case bem legal também. Pô, Luiz, então fica o convite, né, para uma próxima oportunidade, você poder Sim, mostrar algum case, nem que seja um case ilustrativo para a questão do conhecimento da ferramenta, né? claro. Também vamos deixar claro que você está à disposição aí do mercado para fazer esse tipo Sim, de sim. trabalho, seja ele num ferramental novo, seja ele num ferramental existente, e Sim, também sim. deixar claro que é melhor fazer do começo, né? Porque às vezes um Sim. retrabalho com a ferramenta Moldflow pode encarecer muito o seu projeto, né? Porque o certo é começar certo. Exatamente. Quanto mais cedo você começar a simular lá no produto, já é o ideal, né? Muito se fala dos 5 passos, né, da simulação. Começar o produto,
definir câmara quente, dimensional de gate, né, de canal de alimentação, refrigeração, otimização de processo e o perfil de correlação, né? Então, tipo, seriam as 5 etapas ideais. Ah, legal. Tá? Bacana, Luiz. Se a gente puder, numa próxima oportunidade, ver essas 5 etapas, nem que seja de forma ilustrativa, Sim, né? claro. Nesse primeiro momento, mais para o pessoal conhecer a ferramenta Moldflow. A gente sabe que existem outros simuladores, né? A Uhum. ideia é justamente tratar esses assuntos e trazer para a comunidade que esse uso de ferramenta não é custo, é investimento, né? E Sim, sempre você vai ter um retorno desse investimento muito maior do que o gasto, né? Então isso que tem que exatamente. ficar claro para todos nós aí. E a gente É, agradece a sua participação, tá? E aqui, já né? fica o convite para a próxima, tá bom? Ah, claro, sem dúvida. Né, eu preparo alguma apresentação bem legal para vocês, né, compartilho e a gente tem essa experiência juntos aí novamente, Bacana. sem problema. Então vamos encerrar por aqui. A gente agradece mais uma vez o Luiz e estamos já preparando a próxima, tá, pessoal? Então fique com a gente aí e saibam das novidades. Obrigado.